Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerusalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, bem-vindo a mais um Mestre em Lua. Nesse vídeo, que você deve estar lendo na descrição aqui, vai falar sobre Yui, nós praticamente não vamos mexer no Yui. A gente vai fazer uma aplicação nesse terceiro nível aí dos vídeos dessa biblioteca de interface gráfica. Nós vamos fazer uma aplicação, né, que funciona mais ou menos como uma agenda. Tá armazenando o nome do cliente, a empresa que ele trabalha, telefone, e-mail e endereço. Basicamente um programa de agenda, totalmente feito em Lua. Tá? No último vídeo eu falei que a gente ia fazer um programa de aplicação de catálogo de filmes, mas acaba que a forma como eu fiz o programa ficou muito procedural, ficou muito tudo num arquivo só, e eu não gostei muito disso como uma forma de mostrar para vocês. Então eu decidi criar uma outra aplicação, e nessa aplicação eu vou separar os dois elementos. Eu vou separar a manipulação da base de dados do trabalho de criação da interface gráfica e a lógica do programa. Mas basicamente, como se a gente estivesse trabalhando com back-end, igual a nossa outra série que veio no vídeo ontem, em que a gente tem o Model View e o Controller, ok? Eu ainda vou deixar o View e o Controller junto, ou talvez não sei, a gente vai ver. Mas o Model definitivamente vai ficar separado, porque é muito conteúdo para ficar num arquivo só, e é um conteúdo que não diz respeito a... Obviamente tem relação, mas não diz respeito a algo diretamente conectado com o Yui, tá? Então, eu estou acompanhando o tempo, quanto tempo está durando essa gravação, mas eu não tenho certeza se a gente vai pegar o Yui hoje. O que eu tenho certeza é, a gente vai preparar a fundação para o processo do nosso programa em Lua, tá? E a fundação desse programa é o acesso à base de dados, porque tudo tem que ficar armazenado de uma forma persistente, tá? Seguindo a linha do que a gente tem feito no passado, né, eu vou utilizar o SQLite para fazer isso, o SQLite 3. Tá? Se você não sabe como trabalhar com o SQLite 3, eu recomendo que você volte nos vídeos. Tá? Nas Mestre em Lua anteriores, nós tivemos um vídeo dedicado ao SQLite 3 com a linguagem de programação Lua. Okay? Basicamente o que eu vou fazer hoje é criar modelos. Eu vou criar um conjunto, uma biblioteca, com um conjunto de funções de operação de base de dados, tá? Que o Yui vai utilizar, o nosso programa em Lua com a biblioteca Yui vai utilizar para acessar, gravar, deletar e atualizar os dados, ok, gente? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar um arquivo. Vamos criar um arquivo, vamos chamar ele de models.lua. Note que no diretório já existem dois arquivos, o yui.dll e o yui.so, que correspondem à biblioteca para Windows em 64 bits e a biblioteca para Linux em 64 bits. Ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo de Yui, que provavelmente não vai ter nenhum Yui, vai ser puxar a biblioteca de base de dados. Tá? Local SQL é igual a require luasql.sqlite3. Feito isso, tá? O que a gente vai fazer é criar a biblioteca em si, que a biblioteca vai se chamar db. Então a gente vai criar local db é igual a abre e fecha chaves, ok? Feito isso, a gente vai começar a criar as bibliotecas, tá? Eu vou colocar aqui um conjunto de bibliotecas, tá? Vamos criar db.connect, vamos criar db.create, eu quero criar também uma db.create unique e eu quero criar uma db.readAll. Eu não sei se eu vou usar todas essas bibliotecas, o que eu sei é que eu quero criá-los. Pronto. Feito isso, a gente vai retornar db, retorno db, e agora a gente pode usar aqui essa funcionalidade do VS Code para fazer function espaço. Na verdade, não vou nem fazer assim, vou fazer
deleta db. Eu vou fazer aqui, pronto, é igual a function, abre parênteses, tá? Um padrão aqui, todas elas com exceção da connect vão ter uma primeira variável chamada com, ok? Que vai ser a conexão basicamente, que a conexão vai ficar entrando e saindo das funções, ok? Feito isso, a gente vai para o final, coloca end. Pronto. Feito isso, vamos trabalhar com a primeira. Vamos trabalhar com... Na verdade, eu tenho que tirar esse parênteses aqui para evitar qualquer problema por agora. Vamos criar a primeira e vamos colocar database aqui. Primeiro não tem a conexão, porque a conexão ainda não existe. E nela a gente vai fazer a criação e a conexão com a base de dados. Tá? Então vou fazer assim: local environment é igual a sql.sqlite3 abre e fecha parênteses, local connection com é igual a environment connect database, ok. Local, eu vou criar uma variável aqui chamada checa tabela, ok, que vai ser igual a um query, vai ter um query HTML, SQL nele, que vai ser esse daqui: select name from SQLite master where type é igual a table and name is igual a clientes. Pronto, clientes. Pronto. Tá, o que essa função faz, o que essa variável faz, ela contém uma query que basicamente seleciona o nome de todas as tabelas que estão na base de dados SQLite, tá? Em que houve a conexão, aonde o nome da tabela, onde ela seja do tipo tabela e o nome dela seja cliente. Isso basicamente é uma validação que eu estou fazendo para, no ato da conexão, se não existir uma tabela chamada clientes, ele cria. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar uma query que vai checar se essa tabela existe. Tá? Depois disso a gente vai criar uma variável chamada cursor, local cursor, tá? Que vai ser igual a um assert. Para quê? Para ele checar o estado da coisa, né? Que vai ter connect.execute a nossa função checa tabela. Pronto. Agora a gente vai criar uma variável chamada result, local result, que ela vai ser do tipo tabela, tá? E a gente vai fazer um loop, repeat local line é igual a cursor fetch. Novamente você tem que se referir a Master em Lua falando sobre databases, tá? Considero isso aqui meio que um avançado daquela. Tá, e aqui a gente coloca uma tabela vazia, porque ele vai receber uma tabela vazia. Na verdade eu coloquei lit aqui, eu quero line é igual a cursor fetch, joga em uma tabela vazia e leia tudo da linha, ok. Depois um table.insert em result o conteúdo de line. Pronto. E por último eu vou fechar o loop until not line. Pronto. Ok? Não sei se vocês estão conseguindo entender bem a lógica do que está acontecendo aqui. Tecnicamente o que eu estou fazendo é roda essa query, né? Cria uma variável resultado com essa variável que eu vou checar, joga na linha a transformação de SQL para Lua dos valores que foram capturados e insere na tabela. E no final eu vou checar a tabela. Aí o que eu vou fazer depois disso cursor.close, muito importante para a gente fechar isso porque não está mais usando ele, e criar uma variável chamada criar um if, tá? Que vai checar se resultado é igual a zero.
result, que foi o que eu coloquei aqui, tá vendo? Na linha 9, tá? É igual a 0. Then, tá? Aí quer dizer o quê? Que aí não existe, né? Não existe essa tabela. Se não existe essa tabela, eu tenho que criar no processo de conexão com a base de dados. Então, vou colocar aqui local comando, commands é igual a pronto. E aqui eu vou colocar create table clientes, né, que é o mesmo nome que eu coloquei aqui, clientes, tá vendo? Create table clientes. Aí eu abro parênteses, coloco uma contrabarra para saltar de linha, só para evitar. Aqui eu também posso colocar, pronto, que ajuda a ficar mais visível, tá? Create table clientes, e aqui eu vou colocar um enter, eu vou colocar id, integer primary key, ok, vírgula, contrabarra novamente. Depois disso eu vou criar nome, text not null, que é necessário ter esse nome. Depois eu vou criar o nome da empresa. Opa. Empresa, text not null. Depois telefone, de novo caixa alta, telefone, text not null. E-mail é igual a text not null. Nesse momento a gente não vai se preocupar em fazer validação, se o e-mail é válido, etc. E endereço, opa, foi pro final aqui, endereço, que eu também coloquei errado, é text. Endereço, também text not null. Feito isso, a gente fecha parênteses, acabou a nossa carry, tá? E a gente vai rodar com execute commands. Pronto. Feito isso, a gente pode fechar o nosso loop, end, e retornar a conexão. Return com, pronto. Ok? Essa função aqui basicamente ela faz esse processo de se conectar a base de dados, checar se na relação de todas as bases de dados existe uma tabela do tipo clientes, tá? Não importa em que base que vai criar, enfim, não importa, checa tudo, tá? Se existir, né, ele vai seguir em frente, vai retornar a conexão, tá? Se não existir, ele vai criar essa tabela para a gente, tá? A segunda tabela que a gente vai criar, a segunda função que a gente vai criar vai ser bem simples, vai ser uma create. Mas para create a gente tem que, além do connection, adicionar todos os dados, né? Então a gente tem que colocar nome, empresa, telefone, e-mail e endereço. Pronto. Por último, a gente até sabe o que vai fazer, ele vai retornar a conexão. Ok? Dentro disso a gente cria uma carry, local carry, que é bem simples. É uma string escrita, é uma string que contém apenas o insert into clientes, abre parênteses, nome, empresa, telefone, e-mail e endereço, não podemos esquecer, values, ok? Abre parênteses, fecha parênteses, e aqui a gente vai colocar as frases que a gente vai combinar, que é primeiro aqui, opa, S maiúsculo não serve, 1, né, 2, 3, 4, 5, que são 1, 2, 3, 4, 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, só checando, tá? E aqui a gente pode quebrar isso aqui para ficar mais simples, coloca um contra barra values, pronto, para ficar mais visível. Criado a carry, o que a gente vai fazer vai ser concatenar os dados. Então a gente vai fazer carry é igual a carry, dois pontos, format, e aqui as variáveis. Pode até copiar e colar aqui para ficar mais prático. Pronto. Pronto. Feito. Depois disso,
a gente basicamente retorna a conexão, né? Feito. Retornou a conexão. Tá? A gente vai criar aqui também uma lógica mais complexa para o Create Unique, tá? Mas ele funciona basicamente da mesma forma, tá? Só que antes a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, local check carry é igual a select asterístico from clientes where nome, eu vou usar nome por essa checagem, porque o nick vai ser o nome mesmo, né? Para uma função de agenda. Nome é igual a é igual a jogo da velha S, porque a gente vai concatenar isso daí de novo. E aqui também acabei de notar que eu estou cometendo um erro, tem que colocar aspas duplas. Pronto, aspas duplas, agora está correto. Igual a aspas duplas, order by id, decrescente, né? Pontada listagem, um limite de 1, que não faz muito sentido, desk, mas coloca o limite. Pronto. Como essa linha ficou muito grande também, eu vou fazer a mesma coisa. Jogar o order na segunda linha. Feito isso, a gente vai fazer check carry, dois pontos, format, mesma coisa. Opa, escrevi format errado. E esqueci também que eu tenho que adicionar os dados aqui. Pronto. Format, nome, empresa, telefone, e-mail, todas as variáveis pra gente. Na verdade nem precisa só colocar nome. Estou aqui fazendo besteira nesse momento. Depois disso a gente faz local cursor igual a cert, e a cert vai ter connection, execute, check, carry. Pronto. Vamos colocar aqui local do not é igual a cursor fetch, a tabela vai em branco, ler tudo, local status é igual a fail em caixa alta. Você vai entender porque que eu vou usar esse local fail. E cursor close. Pronto. O motivo pelo qual eu criei essa variável status é o seguinte. Agora eu vou checar. Eu vou fazer aqui if not do not. Ficou meio estranho isso, mas eu gostei. Eu achei que tem sentido pra mim. Then. Opa. Já tinha escrito then. Connection é igual a db.create. A gente usa a função de cima. Tá vendo? db.create. Recebendo o que? Conexão, nome, empresa, etc. Tá? E status, status é igual a vamos colocar ok. Pronto. E end. E por último a gente retorna dois valores, não um. A gente return connection, que a gente tem que sempre retornar a conexão, tá? E status. Pronto. Essa função aqui, o que ela faz basicamente é selecionar, tá? Tudo onde o nome for igual, o nome recebido pela função for igual ao nome que a função recebeu, e se encontrar um que seja, tá? Por isso que eu não fiz o loop igual aqui o repeat, cadê? Igual o repeat aqui, porque eu só quero ler um, e eu até restringi aqui em desklim1, tá? No SQL, eu quero
Peraí, deixa eu ver meu raciocínio. Hoje não estou perfeito não. Tá, se houver alguma coisa, né? Por isso o not do not, essa variável aqui, ela vai receber null se o fetch não der nada. Então o not do not basicamente faz isso. Ele checa, olha, não faz? Não faz. Inverte assim. Na verdade a gente pode mudar essa variável para outro nome. If not existent. Pronto. Existe. Pronto. Ou melhor. Existente. Não. Existence. Nem sei se existent é correto em inglês. Enfim. If not existent, then faça isso e retorna o status além da conexão. Pronto. Além desse unique, vamos criar o read all. Read all ele é bem simples, ele basicamente é local carry é igual a SQL select asterisco from clientes, tá? E o local cursor é igual a assert, abre e fecha parênteses, conexão, execute carry. Pronto. Opa, cursor. Não tem T. Pronto. Local cursor é igual a assert connect carry. Local result vai ser uma tabela em branco. E a gente vai fazer um loop transformando em tabela, né, todos esses valores. Então a gente vai fazer repeat. Line é igual a cursor fetch uma tabela em branco, que vai ser onde vai colocar, analisa todos os dados, all, e depois um table.insert e vamos colocar em result line. Pronto. Feito isso, until dot line. Pronto. Depois a gente fecha o cursor. Cursor é igual a close. Note que eu estou fazendo isso em todas as funções. Eu estou fechando o cursor depois de eu trabalhar com ele, tá? Isso é muito importante. Return, connection e result. Pronto. Eu estou aqui pensando, read all. Vamos criar mais duas funções só para completar o ciclo. Vamos criar db.lastID. Isso vai ser útil para a gente quando a gente quiser listar qual é o último ID da listagem, tá? Whatever. E vamos criar db.create. Pronto. Não, create não, delete. Opa, tô doidão. Pronto. Que vão ser outras duas funçõezinhas aí básicas que vão fazer esse processo de gerar o último ID, né? O último ID preenchido. Se você não notou, ID é o primeiro aqui, ele é um integer primary key, ou seja, ele vai aumentando, tá? Ele coloca sempre o último e o db delete, tá? Vamos colocar aqui, os dois são igual a function, que recebem connection, porém o segundo recebe também row ID. Row ID. Tá? Porque tem que dizer o que vai deletar, né? E obviamente aqui return connection, ok? Vou colocar no last ID também para ele retornar result. Tá? O delete não vai ter porque o resultado dele vai ser sempre a remoção daquela linha, né? E depois disso vamos retornar. Retorne. Não, já retornei. End. Pronto. Agora o que a gente tem que fazer. Pronto. Tá direitinho agora. Vamos para o last ID. O last ID ele. Não, vamos começar pelo delete. Delete vai ser com certeza mais fácil. Local carry é igual a string.format. Esse eu vou colocar logo de uma vez, tudo junto, porque ele é pequenininho o comando. E aqui, delete from clientes where ID. Opa, ID tem que ser em caixa baixa. ID
é igual a pronto, é igual a string. Opa, S minúsculo Gustavo, string. Pronto. Opa, e como eu já estou usando o string format, eu tenho que colocar o row ID. Row ID, pronto. Feito isso, vai ser a questão de dar um básico assert. Aqui dentro da assert vai ser o connection.execute query. Connection execute query. Pronto. Basicamente isso. E retorna a conexão. Perfeito. Vamos para o last ID. Vamos para o last ID. O last ID ele vai ter também uma query como sempre. Query que vai fazer a seleção. Vamos fazer select. Opa! Select asterístico. Não, select ID, eu só quero o ID. From clientes, order by ID, decrescente, limite 1, que eu só preciso de 1. Local cursor é igual a acerte, mesmo de sempre, execute query. Local line é igual a cursor fetch, joga numa tabela vazia os resultados de tudo do cursor. Pronto. Depois, como sempre, cursor ponto close. Ok. Me retorne connection. E na verdade, não vou nem colocar como result, eu vou retornar line. Line, mais prático. Pronto. E isso basicamente é o nosso model, tá? Com base nisso daqui que a gente vai fazer o nosso programa em Lua utilizando a biblioteca UI. A gente tem basicamente aqui um CRUD, né? É o conectar, a gente tem o criar, create, read, cr, né? Update na verdade a gente não colocou, né? Vamos deixar isso para depois, porque o update vai começar a ficar muito abstrato para esse início. Vamos primeiro, então, fazer um pouquinho de UI. Vamos lá? Deixa eu salvar aqui e vamos criar um arquivo Lua. Ele vai ser o principal, que ele vai ter o nosso código Lua e vai ter a nossa biblioteca UI. Vamos chamar ele de catálogo. Não, agenda. Agenda.lua. Tá? O agenda.lua ele vai ter que executar sem ter que colocar Lua 5.3. Então vamos colocar um bang aqui que vai estar para user bin Lua 5.3. Lembrando que isso é um tipo de coisa que para rodar no Windows você vai ter que colocar de uma forma diferente, talvez criar um batch para executar o arquivo, ok? Mas feito isso, a gente vai colocar local GUI, né? A gente já sabe como é que funciona, a gente já viu isso em 2 vídeos. Require, tá? UI.GUI, ok? Depois a gente vai puxar os models, local models. Não sei se a gente coloca como models. Vamos colocar como DB, vamos manter como DB. Não sei se models é o melhor nome. Vamos colocar, em vez de models, vamos colocar o nome do catálogo. Não, o nome do o nome que a gente vai dar pro programa. Vamos colocar agenda. Agenda. Pronto. Melhor. É igual a require, né? Models, que vai requerer o models.lua. Feito isso, a gente vai criar local. Não, vamos colocar agenda não. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui models mesmo. Models. E aqui a gente vai colocar local agenda ao invés de local conexão. E vai ser models.connect. E vamos colocar
agenda.db. Pronto. Ok? Se essa agenda não existir, ele automaticamente vai ser criado por causa do nosso models aqui. Lembra que ele tem o processo de criação da tabela no connect, né? E feito isso, acho que é hora da gente testar o nosso model para ver se está tudo funcionando, né? Seria bom. Então, para isso, vamos fazer o seguinte: vamos fazer agenda, status é igual a. Peraí. Models.create unique, que esse mais é o que importa. A gente vai trabalhar bem com create unique. O create eu criei mais para a gente poder inserir os dados originais, para a gente começar a trabalhar. A gente vai fazer um scriptzinho com isso, tá? Deixa me ver. Agenda status é igual a model create unique, e aqui a gente vai colocar agenda, né? Eu estou insatisfeito com isso. Vamos colocar aqui. Vamos trocar isso. Vamos colocar base. E aqui vamos colocar agenda. Pronto. Isso significa que a gente coloca aqui base e aqui agenda. Eu gosto mais disso. Fica melhor. Agenda create unique, né? Fica melhor, fica mais maneiro. E aqui agenda não vai ser agenda, vai ser base, né? Base. E eu vou colocar aqui os valores. Eu quero colocar os seguintes valores. Deixa eu colocar Gustavo Henrique. Vamos colocar aqui. Na verdade, não vou colocar nem Henrique, vou colocar Silva. Seguir o padrão de Portugal. Primeiro e último nome. Gustavo Silva. Vou colocar Glider Space. E vou colocar que é o nome da pessoa, o nome da empresa. Aí eu vou colocar um telefone. Deixa eu colocar aqui mais 351 999 333 222. Pronto, é o número formato Portugal. Pronto. Ok? Na verdade a gente pode até fazer o seguinte, vamos fazer assim. Pronto, melhor. Base, Gustavo Silva, Glider Space 35999333222, e a gente vai colocar mais coisa. Vamos colocar o endereço aqui. Então vamos colocar porque eu não sou nem doido de colocar meu endereço real, porque tem uns malucos por aí. Eu vou colocar uma rua. Vamos colocar aqui Rua do Ouro, número 1, primeiro andar. Pronto, feito. Tá aqui um cadastro unique, né? E vamos dar print no status, só pra gente saber. Na verdade vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui para ficar mais bonitinha a exibição. Opa, pronto. Tá, espaço, traço, pronto. Pronto. Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui um Ctrl/N para saltar de linha. Status. Opa, Gustavo, você tem que colocar os 2 pontos, não concatena, 2 pontos. Isso, e a gente vai colocar um Ctrl/N aqui. Pronto. O último Ctrl/N desse final aqui, o print já cuida pra gente. Tá? Depois desse print, vamos fazer um teste, vamos tentar buscar esses dados, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui for iv in pairs, porque ele não vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6 direitinho. Na verdade ele vai vir no loop, mas como ele tem valores que vão vir com o nome, então é melhor não colocar. Não colocar aí pairs, colocar pairs. For iv pairs, e qual é o colocado que eu quero? Eu vou colocar consulta, tá? Do, e aqui dentro eu vou colocar print v, vírgula, id, vírgula, não, v.id, que é valor.id. v.id,
v.nome, v.empresa, v.telefone, v.email e v.endereço, ok? E aqui eu vou colocar um end. Uma coisa que está faltando aqui, que eu meio que saltei, é que eu tenho que buscar, né, na base de dados. Então o que eu vou fazer vai ser consulta, na verdade não, base, vírgula, consulta. Na verdade, peraí, deixa eu me ver no model. Connect, create, read all. O read all ele recebe connection e result, tá? Então ele recebe duas coisas. Então aqui eu tenho que colocar base e consulta, base vírgula consulta é igual a agenda ponto. Qual é o nome da função? Vamos lá, é read all, né? Então base vírgula consulta agenda ponto read all, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui eu coloco só a base. Pronto. Né? Vamos rodar, vamos ver como é que isso está funcionando. A priori, ele tem que inserir esses dados aqui e depois listá-los. Deixa eu aumentar o terminal aqui e vamos rodar. Na verdade, chmod mais x agenda.lua. Opa, escrevi chmod errado. Para tornar ele executável e depois ponto barra agenda.lua. Erro loading models from file models.lua. Unfinished string near create table client. Ok. Ele está com um erro aqui. Isso aqui mesmo. Não, create table clientes. Telefone, stack traceback em require, linha 3, mas o erro está na linha 21. Telefone, aqui ó, faltando uma contrabarra, pronto. Deixa eu voltar para a agenda, limpar a tela. Attempt to index a new value, a global models, em agenda.lua, linha 4. Local agenda models, tá, é porque base connect. Não. Deixa eu ver a minha lógica aqui. Base connect. Não sei, na verdade. Hoje não tá maravilhoso. Attempt to call a new value, field create unique. Pera aí. O Gustavo já vai visualizar essa brincadeira aqui. Local base é igual require models, aí ele puxa para cá base e base connect. Aí aqui ele vai dar problema na agenda. Realmente, a agenda é que tinha que estar aqui. Agenda connect. E local base tinha que estar aqui. Acho que é isso. Lua SQL near nome syntax error stack traceback na função acerte na models.lua 40. Agora que a gente está corrigindo os erros todos. Curso acerte connection execute carry select asterisco com clientes where nome é igual a o valor order by id decrescente limite de 1. Syntax error. Qual é o syntax error que ele está dando aqui? Na linha 40. Deixa eu tentar entender. Check carry, format nome. Deixa eu entender o que está acontecendo. Select from clientes where nome é igual ao negócio. Deixa eu ver qual que é clientes. Tá certo, cliente. O erro está ocorrendo no SQL. Em create unique, tá nessa função aqui. Será que tem a ver com isso daqui? Não, seria muito tolo. Que problema eu faço isso? Syntax error. Porém, ele está dizendo que o erro é no SQL. Deixa eu tirar.
Não, segue com o mesmo erro. Isso não tem nada a ver. Check carry, format nome. Curso ligou a Search Connection, execute check carry. Não, o nome está correto. Ele está dizendo que o erro está em nome mesmo, near name. Select asterisco from clientes where nome é igual a esse. Ok, entendi qual é o erro. Na linha 39, eu deveria estar fazendo isso daqui. Olha como é que eu sou tolo. Check carry é igual a check carry. Pronto. Vamos lá. Clear. Vamos ver se vai aparecer outro erro. Meu Deus, aparecendo mais erro. Gustavo. Where com H. Não were de local. Pronto, ok. Oxe. Vamos aqui, que agora a nossa questão é essa daqui, né? Porque o read all não mostrou aqui, não deu print nos valores, né? Ó, não importa quanto rode, né? Deveria estar dando print nisso daqui. Vamos SQLite 3 agenda.db select asterisco from clientes ponto e vírgula. Não, dump, pronto. Table commit, tá? O create unique aqui basicamente não rodou. Tá vendo? Porque não tem nada aqui, né? Não foi comitado nada aqui na base de dados. TB creates conexão, nome, empresa, telefone, e-mail, endereço, status, ok. Ele deveria ter rodado aqui. A questão é por que ele não rodou. Create unique. Apesar dele ter rodado, ele não. Ponto quit. Vai sair desse aqui, SQLite. Pronto. Agenda connect. Agenda grid all. Tentando entender por que ele não deu entrada nos valores. Deveria. Gente, hoje tá. Mas é assim mesmo, né? A gente criou o nosso model e agora a gente está debugando ele, né? Acaba que esse vídeo vai ser isso e debugar. Porém, se você dá um dump na tabela, você vai ver que não entrou. Então, talvez o erro esteja no db.create. Insert into cliente, nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Carry, return. Aqui, ó. DB create eu não terminei, eu não criei, né? Então, basicamente, eu tenho que fazer. Deixa eu até copiar, fica mais simples. Acerte, execute. Foi um erro meio meu esse, hein? Vamos colocar aqui connect, execute, vai ser o carry, não checa a tabela. Pronto. Eita, Gustavo. Aê, pronto. Se eu não rodo a carry depois que eu formulo ela, né? Obviamente não vai funcionar no create. Mas tá aqui, ok, deu entrada e ID 1, Gustavo Silva, glider space, o telefone que não existe e o endereço. E aqui ele tá com um new. Qual é o último? Endereço. Gustavo, glider, telefone. Tá faltando um e-mail, tá vendo, gente? Deixa eu colocar aqui. Gustavo HM Silva @gmail.com. Vamos dar clear. E ele não vai mudar. Por que ele não mudou? Porque eu estou usando o create unique. Eu vou ter que rodar um delete aqui, ó. DB delete. Só para eu remover. O row ID vai ser 1, né? Deixa eu colocar aqui só uma vez. Que vai ser agenda.delete e o row connection. Na verdade tem que ser. Vai ter que ser aqui. Pronto.
Que vai ser basicamente isso daqui. Só que vai ser só base, igual a agenda, delete e 1, né? Que é o row ID. Na verdade não. Base, vírgula 1. Pronto. Gustavo Game Silva, Rua do Ouro 1, primeiro andar. Pronto. Funcionou. A gente tem aqui agora a nossa estrutura SQLite, né, com nossas operações básicas que a gente vai usar de base para fazer o nosso software de agenda, o nosso programa de agenda com Lua e a biblioteca UI, com a interface gráfica criada pela biblioteca UI. Ok, gente? Esse vídeo aqui basicamente não teve UI, ele teve os fundamentos do que a gente vai usar. Considere meio que ele uma continuidade do nosso software de nosso Master em Lua de base de dados. Por que eu estou falando isso? Porque apesar da gente estar criando a fundação do UI, a gente não abordou bem o UI aqui, né? A gente abordou, na verdade, criar um model para ele, e com esse model a gente vai construir a interface gráfica, a gente vai ter tabela, a gente vai ter formulário para dar entrada, formulário para atualizar, formulário para deletar, a gente vai ter tudo, tá, gente? Mas por agora a base da gente foi esse SQLite 3, tá? Se você quiser, deixa eu até mostrar para você aqui. Se você quiser acessar, né, o código-fonte da outra aplicação que eu criei e quiser tentar criar a aplicação com base no que eu compartilhei aqui hoje, que foi o model, você tem que entrar em github.com/GustavoHMSilva e você vai ver que um dos repositórios é chamado de Filmologia, ou você pode ir direto em github.com/GustavoHMSilva/filmologia, tá? Aqui, apesar de ele não ter um model separado, a funcionalidade desse software que eu escrevi aqui, ele é bem semelhante, só que ele é um catálogo de filmes, como que eu tinha dito na última aula, que seria o que a gente vai fazer, mas a gente não fez. Eu não gostei porque o DB ficou colado aqui, eu decidi fazer uma coisa mais genérica. Mas aqui você vai ter o código de tudo no UI, tá? Que é necessário para você poder criar também a nossa aplicação de agenda. Tá? Se você quiser se aventurar antes, não se esqueça, github.com/GustavoHMSilva/filmologia, tá? Aqui você tem um código-fonte Lua, tá? Utilizando a biblioteca UI, tá? E não se esqueça que o local.db aqui nada mais é do que essas primeiras 46 linhas aqui, nada mais é do que o nosso model, que nesse exemplo aqui eu joguei na lateral, ok? Gente, isso por hoje. O nosso vídeo já deve estar aí com uns 40 minutos de duração. Talvez esse vídeo seja um pouco de propaganda enganosa, porque praticamente não tem o UI, mas a gente está colocando aqui o fundamento para criar a nossa aplicação. Lembra que eu falei que a gente vai mergulhar cada vez mais fundo? Conforme vai aumentando complexidade, não vai dar para a gente colocar tudo num vídeo só, porque eu acho que ninguém quer assistir um vídeo de 2 horas e meia, 3 horas e meia de eu criando a aplicação. Ok, gente? Por hoje é isso, vocês sabem como funciona. Se essa é a sua primeira vez no canal, não esqueça de conferir os últimos vídeos, em específico o vídeo que apresenta a base de trabalhar com SQLite 3 com a linguagem de programação Lua, ok? Se você é a primeira vez que você está acessando aqui também, não se esqueça, clica ali no botão, né, inscreva-se, no joinha, no sininho, para ser notificado pelo YouTube toda vez que um novo vídeo entrar no nosso canal, falando sobre Lua, sempre sobre Lua, raríssimo que não fale. Se você já é da galera, já é do grupo, não se esqueça, a gente tem aqui o nosso grupo de bate-papo no Telegram sobre Lua, linguagem de programação Lua, ok? Nós temos aqui também o nosso canal de notificação para você poder não trocar informações, porque é só um grupo de notificação, para você receber informações sobre linguagem de programação Lua e sobre vídeos que entram no ar, etc, direto no seu Telegram. Você vai ver aqui também a nossa página do Ko-fi, se você quiser pagar aquele cafezinho esperto pra gente, pra eu poder tomar um Starbucks, poder transformar café em código na frente de vocês, ok? Não se esqueça também, aqui nós temos a nossa página do Apoia-se, onde você pode se tornar um patrono do canal e ajudar a manter no ar esse canal maravilhoso que publica 2 vídeos por semana falando sobre a linguagem de programação Lua e tudo relacionado à linguagem de programação Lua. E por último aqui você vai ver
o nosso LiberaPay, que é uma plataforma extra que eu criei para vocês, porque ela é open source, Lua é open source, faz super sentido ter as duas juntas trabalhando. Bem, gente, por hoje é isso. Obrigado por participarem de mais um Mestre em Lua e continuem estudando Lua. Tchau, tchau.